A vara sempre nos falou de ministério. Vara, cajado, nos fala de autoridade. Vara sempre falou de pastoreio. O pastor de ovelha tinha uma vara. Aqueles que conduziam, como Moisés, como até os sacerdotes, possuíam um cajado. A vara fala de ministério. A vara fala de sacerdócio. A vara fala de autoridade. E diz a palavra ali no livro de Gênesis que quando Jacó pegava uma vara, ele tirava aquela vara e descascava a vara. Ele ia tirando as cascas, arrancando as cascas, passava assim o canivete ou uma faca, ia cortando os gomos e tirando a casca, e ela ficava aquele miolinho branco. Ele ficava descascada e ele ia então e fincava aquela vara descascadas, diante ali dos ribeiros de água, onde as ovelhas vinham beber daquela água. E diz a palavra do Senhor que chegando as ovelhas e tomando daquela água, elas bebiam, saciavam a sua sede, olhando para as varas descascadas. Elas saciavam a sua sede, olhando para as varas descascadas. E enquanto elas olhavam para as varas descascadas, mais elas tinham vontade de beber água. E mais elas tinham vontade de comer daquele pasto que estava ali em volta daquele ribeiro. Então mais elas bebiam e mais elas comiam. E então elas se fortaleciam e se tornavam ovelhas fortes. Você pegou no espírito já? Você já entendeu? Tudo na palavra é profético. Tudo na palavra aponta para algo. E quando nós começamos a ler essas coisas, e as revelações, o desvendar do profético começa a pular e a saltar no nosso espírito, no nosso coração, você pode dizer: sim, Deus, estou entendendo. As varas então é a estratégia que o Senhor deu ao seu filho Jacó, porque ele era enganado por um trapaceiro chamado Labão. Na verdade ele estava somente vivendo a consequência daquilo que ele havia semeado, plantado. Porque Jacó fugiu da casa do seu pai. Ele enganou o seu pai Isaque, ele saiu dali fugido porque seu irmão queria matá-lo. Mas agora, depois de um grande processo ali, debaixo do jugo de Labão, o Senhor já estava redimindo a Jacó. O Senhor já estava dando, por vencido aquele tempo de prova, e Deus já estava o abençoando a Jacó. E o seu tio queria enganá-lo, e fazia uma troca do seu salário, e fazia uma troca das ovelhas. As ovelhas que nascerem assim serão minhas, e assado serão suas. Quando nascia mais ovelhas assado, ele então mudava: não, as assado agora são minhas. E ele ia mudando para poder prejudicar Jacó. Só que todas as vezes que ele mudava o pacto, o Senhor falou a Jacó: filho, pegue varas, pegue a sua faca e descasque as varas, deixe elas brancas com miolos transparentes, e você finca a vara no manancial de água, aonde as suas ovelhas vêm tomar daquela água. E vem as ovelhinhas descendo os montes, e vem as ovelhinhas, rompendo as planícies, e quando chegam ali, elas bebem daquela água, olhando para as varas. Elas bebem e olham para as varas, então elas comem daquele pasto verdejante ali naquela planície, e elas se tornam fortes. E elas começam então a coabitar as ovelhas e a reproduzirem, e o rebanho de Jacó se torna grande e forte. Sabe o que o Senhor está falando, irmãos? Que um rebanho numeroso, que um rebanho para crescer, mas crescer de uma forma forte, precisa conceber diante de varas descascadas. Precisa conceber diante de ministérios transparentes. Precisa conceber diante de líderes, diante de pais espirituais que abriram o seu coração para Deus, que se doaram a Deus, que entregaram a sua vida, que entregaram a sua família, que entregaram os seus recursos, que entregaram os seus sonhos.
que têm a sua vida como um livro aberto, podem ver quem eu sou, para onde eu vou, o quanto eu tenho, o que eu faço, porque a minha vida é aberta, é transparente. De pais espirituais, de homens, irmãos, que se tornaram homens proféticos, que se tornaram homens íntegros, limpos, homens que não são santos, estão em busca da santidade, mas todo aquele que está nessa terra, por acidente, de forma acidental, ainda encontra o pecado, infelizmente, mas nós estamos caminhando para o alvo, em busca da estatura do varão perfeito. Homens que se tornaram transparentes, homens que se tornaram um modelo para que as ovelhas possam vir e diante dessas varas tomar da água, comer daquele pasto, se tornarem fortes. Ovelhas fortes, elas estão diante, queridos, de ministérios transparentes, de ministérios abertos, de homens com clareza. Seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não. De homens que começaram a se mover para agradar ao Senhor. Ei, pastor, você que está aqui, líder, seja você o líder que for, irmão. Às vezes você não é um líder direto ainda na casa de Deus, mas você é um líder na sua empresa, você é um líder na sua casa, você é um líder na sua cidade. Entenda que você vai proteger os seus filhos, você vai proteger os seus funcionários, você vai proteger os seus filhos espirituais, vai proteger a sua família, não fazendo aquilo que é bom para eles, mas fazendo aquilo que é bom para Deus. Fazendo aquilo que é bom para Deus. Muitas vezes você vai decepcionar os seus filhos, muitas vezes você vai decepcionar a sua família, pai, sacerdote que está aqui, você vai decepcionar a sua mulher, vai decepcionar os seus filhos, vai decepcionar a sua igreja, você vai decepcionar os seus funcionários. Por quê? Porque os funcionários esperavam algo, às vezes a família espera algo, às vezes a igreja espera algo, mas o que Deus está dizendo não é o que a igreja está esperando. E quando eu ouço a Deus, eu protejo o meu rebanho. Quando eu ouço a Deus, eu protejo a minha família. Quando eu ouço a Deus, eu protejo a minha empresa. Ainda que pareça que tudo está na contramão. Não, irmãos. Ouça ao Senhor. Entre no que Deus está fazendo, irmãos. O reino de Deus é como uma linha do tempo, é como uma timeline. A Bíblia diz que Ele é o Deus que conhece o fim desde o princípio. Ele nunca parou, irmãos. O Senhor começou o seu mover lá no início de todas as coisas, e Ele vai, até terminar. E o meu projeto é único. Ou eu entro naquilo que Deus já está fazendo, ou eu fico de fora daquilo que Ele está fazendo, da forma como Deus está se movimentando. Você que é pastor aqui, você que é líder, tantas cidades aqui, irmãos, mais de 10 cidades, eu quero dizer para você, seja transparente. Deixe as pessoas olharem para você e ver Cristo em você, e não só uma estratégia. Não estou dizendo que você não pode ter uma estratégia, uma forma como você tenta desenvolver a sua igreja, mas eu quero dizer para você, não permita que a estratégia seja maior do que a essência. Não permita que a apostila fale mais alto do que a Bíblia Sagrada. Não permita que os métodos sejam mais fortes do que o mover do Espírito. Porque às vezes eu estou tentando organizar alguma coisa e Deus está desorganizando aquilo que eu tentei organizar. Varas transparentes, os rebanhos vinham e olhavam para as varas, e ali eles podiam comer e beber e se tornavam fortes. E o rebanho crescia, e era um rebanho que crescia, se tornava grande, mas não grande e doente, não uma igreja cheia de pessoas vazias, mas um rebanho grande e forte, sarado, porque eles concebiam diante de varas descascadas. Varas fala de ministério, descascados fala de transparente.
o que as pessoas olham para você, o que elas conseguem ver. O que elas conseguem ver. Esse é o tempo, irmãos. É isso que nós estamos gerando nesses dias. Deus está nos chamando, aumenta esse teclado para mim, rompe nisso aí. Deus está nos chamando nesse tempo, irmãos, para ser como uma vela que arde. De forma que não há mais objetivos fora da sua presença. Mas se Deus me quiser, pastor, se Deus te quiser, irmãos, como um grande empresário, como um grande político, se Deus te quiser, como um grande provedor, Ele abrirá os caminhos para que você se assente nesse lugar. Mas se Ele não quiser, não force a porta que Ele não está abrindo. Apenas se jogue, se entregue e diga: Deus, seja eu o cumprimento da Tua palavra. Seja a minha vida o que o Senhor escreveu a meu respeito. Porque o Senhor conheceu todos os meus dias sem que nenhum deles ainda existisse. Pare de convidar, irmãos, Deus a entrar na tua história. Pare de convidar Deus a entrar no teu projeto. Rasgue o teu projeto e entre no projeto que Ele tem para você. No projeto que Ele definiu para você. Aleluia! Glória a Deus! Entre no projeto que Ele tem para você. Deixa eu falar uma coisa para você. É melhor, irmãos, você ter uma porta fechada do que muitas portas abertas. Pegou? Porque se você tem muitas portas abertas, você não sabe aonde você vai entrar. Se você tem muitas oportunidades, muitas chances, muitos convites, cuidado, você está prontinho para cair. Se você tem, irmãos, muitos convites, muitas coisas, sabe, se você tem várias portas abertas e agora eu vou escolher onde eu vou entrar, você tem grandes chances de escolher errado. Mas se você só tem uma porta, aqui é o caminho, eu tenho certeza, só tem esse caminho, essa porta, e a porta está fechada, irmãos. De duas uma, querido, batei, e abri-se-vos-á. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Se aquela é a porta que conduz à salvação, ela é estreita, e se ela está fechada, ela vai se abrir para que você passe. Ela vai se abrir para que você passe. Nós vamos bater até você abrir. Nós vamos chamar até você ouvir. Nós vamos buscar de todo o coração até te encontrar, Deus. Nós vamos bater até você abrir. Nós vamos chamar até você ouvir. Nós vamos clamar, buscar de todo o coração até te encontrar, É assim. Se você tem uma porta fechada, você vai bater até que ela se abra. Sabe qual é a nossa oração nesses dias? Deus, não me dê opções. Deus, não me dê muitos caminhos. Deus, não me dê muitas oportunidades para que eu me perca. Feche todas as portas, Pai, que não são tuas. Tire do meu caminho e deixe apenas uma porta diante de mim. Ela aberta ou fechada é a única porta, é a única escolha. E nós vamos bater até que ela se abra. Mas se eu tenho tantas portas abertas, eu tenho grandes chances de entrar por uma porta que não foi o Senhor que abriu. E são caminhos escuros, os caminhos de morte. Ei, esse é o tempo, irmão, que Deus está nos chamando para ser uma vela. Uma vela que, como sabe, a vela é feita de cera.
E uma vela daquela bem grande que foi colocada, acesa a sua chama, e ela vai queimando, e quanto mais a chama cresce, mais a vela diminui. O Senhor tem nos chamado como pais geracionais. Deus está chamando você para ser uma vela, que quanto mais a luz, que quanto mais ilumina, mais ela está diminuindo, mais ela está morrendo para si mesmo, mais o seu eu está sendo consumido, mais ela está renunciando, a vela está diminuindo para que a chama cresça. O Senhor tem nos chamado nesses dias para que a gente possa arder como uma vela, e para que a gente possa, irmãos, como pais geracionais, iluminar uma geração. A gente possa iluminar uma geração de filhos, de jovens, de adolescentes, de crianças que estão ao nosso redor, de homens sem destino, que perderam o propósito, que se embrenharam, querido, no meio de tanta coisa, de tantos eventos, de tantas estratégias, de tantas estruturas, e perderam a essência. Num café como esse, irmãos, o que tem tantos jovens fazendo aqui, o que tem tantos adolescentes fazendo aqui, num lugar que você vem, apanha igual cavalo doido e vai embora para casa. O que eles estão fazendo aqui? Nas vigílias, com 1, 2, 3, 4 horas de joelho, o que eles estão fazendo lá? Queimando, 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 queimando por Ele. Fire, fogo. Esse é o chamado para o Senhor. Esse é o chamado do Senhor para nós, homens que estão nesse lugar, mulheres, vocês vieram aqui e Deus está trazendo essa identidade para você, uma vela que vai renunciando, que vai se submetendo, e por isso ela vai se diminuindo, para que o fogo aumente, e esse fogo consegue iluminar os que estão em volta. Hoje eu estou sendo iluminado, hoje eu estou sendo, eu estou entendendo, hoje eu fui reinserido no meu propósito. Por quê? Porque eu estou à luz da chama de um homem que resolveu queimar. Eu estou à luz da chama de um homem usado por Deus, que resolveu ser luz nesse tempo na minha vida, até que eu encontre a luz verdadeira, a luz eterna, a luz que brilha e nunca se apaga. Deus está nos chamando, esse é o tempo, irmãos, que Deus está nos chamando, como a sarça que arde no deserto, como uma sarça que arde no deserto, e ela ardeu, e ela ardeu, e ela ardeu. Agora deixa eu falar aqui um segredo para você. Ela traiu quem? Ela traiu quem? Quem a sarça lá em Êxodo 4 atrai, irmãos? Ela atrai libertadores, ela atrai Moisés. E não diz a Bíblia que a sarça caminhava atrás de Moisés. Não diz que Moisés estava apacentando os rebanhos de Jetro, seu sogro, e que a sarça vinha andando atrás dele, e ele apacentando e a sarça caminhando atrás dele. Não, diz que a sarça estava no mesmo lugar, no mesmo ponto, na mesma região, e ela ardia, e ela ardia, e ela queimava, e ele está aqui, e ele está de lá, e ele está para cá, ele foi, ele voltou, ele andou, e aquilo ali não foi alguns minutos, foram dias, e ele olhando a sarça, até que ele se achega para ver o que está acontecendo. E quando ele se achega para ver, Moisés, Moisés, tira as sandálias, o lugar em que está é santo. Essa sarça é você, irmão, e eu. Essa sarça é a figura de Cristo, mas Cristo tem usado os seus filhos, e deixa eu falar, para atrair libertadores. Mas o que acontece, irmãos? A sarça atraiu libertadores. Então não é qualquer pessoa que a sarça está atraindo. Não é qualquer pessoa que a sarça está atraindo. A sarça está atraindo libertadores. É o tempo, irmãos, que nós vamos poupar muito serviço.
Nós vamos poupar muito serviço para ficar mais na presença. Nós temos que sair de um lugar de uma igreja ativista, de uma igreja que se consumiu atrás de pessoas. E isso talvez bata muito naquilo que você vem vivendo até aqui. E eu não tenho problema com isso, porque aqui é uma manhã profética. Eu não estou convidando você a não evangelizar, não estou convidando você a não cuidar de pessoas. Esse é o papel da igreja, mas eu estou dizendo que o ativismo na igreja roubou o tempo com o Pai, roubou o devocional, roubou a tenda do encontro, roubou o lugar do Senhor conosco. Por quê? Porque trabalhamos para ir até as pessoas, enquanto Deus te convida apenas a queimar, e as pessoas virão até você. Mas aí virão os libertadores, irmãos, porque todo libertador desse tempo, irmãos, os Moisés desse tempo estão correndo atrás de sarças que estão queimando. Existem muitos homens nesse tempo correndo atrás de sarça que estão queimando. Ei, esse é o chamado de Deus para nós. E você está aqui nessa manhã, querido, para escutar isso. Para nós criarmos um ambiente de glória, para nós elevarmos o nível daquilo que estamos fazendo, irmãos. É tempo de sermos relevantes como igreja. É tempo de sermos relevantes como igreja, de criarmos um ambiente de glória. O que é isso, pastor? Num ambiente de glória, o serviço é diminuído para que o tempo de presença seja aumentado. O trabalho árduo que consome líderes e pastores, e que quando você o encontra diz dureza, cansaço, fadiga. Não! É porque nos fadigamos com o serviço, irmãos, do próprio homem, daquilo que vem de nós mesmos, e nos afastamos da sua presença, do tempo onde somos restaurados, tocados, ministrados por Ele. Porque quando somos ministrados por Ele, Ele nos entrega um ambiente de glória, e no ambiente de glória você não precisa pescar os peixes que pulam na rede. Jesus entra no barco de Pedro, Lucas 5, e diz: deixa eu entrar no teu barco. Pois não, entre. E agora Jesus está no barco, ó, as ondas, ó, e o Pedro está sentado aqui do lado dele. E Jesus prega umas 2, 3 horas, né, irmão? E depois daquela ministração toda ali, irmãos, a glória de Deus esteve naquela praia. Ali casamentos foram restaurados, paralíticos foram curados, cegos enxergaram, homens foram, recolocados na sua identidade, ministérios voltaram aos seus lugares. Ali, irmãos, houve um grande mover do Espírito. Só o Pedro, que estava aqui sentado do lado, continuava cabisbaixo. E ele levantou e falou: pois é, todo mundo foi embora feliz, só que eu pesquei a noite inteira, e eu continuo sem nada para alimentar os meus filhos, a minha casa, a minha companhia. Ele era um empresário da pesca, ele tinha uma série de embarcações, ele vivia disso, ele fornecia peixe ali para aquela região. E Pedro falou: pois é. E o Senhor olhou para a cara dele e disse assim: filho, nossa história não acabou, nós estamos somente começando. Pegue o barco, faça-te ao largo. Com você o negócio não é na superfície, são águas mais profundas. Deus está convidando homens às águas mais profundas. Você está disposto? Ou você quer o cultinho, irmão, só de meia hora, ir para casa com a Bíblia debaixo do braço e dizer: eu sou um bom crente, afinal de contas eu cumpri a minha religião? O seu negócio é águas superficiais? É águas que só dão nos artelhos? Ou é água, irmãos, que passaram dos lombos e que se submergiram? Sabe qual que é o problema dessas águas? Enquanto as águas estão aqui, ó, só nos artelhos, no calcanhar, você pode correr, fazer alguma coisa, o domínio é seu.
Águas que estão apenas no seu tornozelo não te seguram. Só que as águas sobem e elas dificultam a sua movimentação. As águas agora estão nos joelhos. Vai correr com água no joelho é mais difícil, mas você consegue para frente, consegue para trás, consegue para frente. Existe uma resistência. Agora vai correr com a água na cintura. Você já está agora com um grande problema. Por quê? Porque a água na cintura diz que você está 50% para dentro e 50% fora. Esse é o lugar mais crítico de um homem de Deus, de um homem na presença do Senhor, onde você tem 50% dentro e 50% fora. 50% de você quer servir a Deus, 50% quer servir o eu, quer servir a alma. 50% quer ir para águas mais profundas, 50% quer ficar bem no raso. 50% quer jejuar, orar, ter visões, revelações, cumprir o propósito. 50% quer dormir, descansar, ir para o shopping, comer pipoca. E você está dividido agora. E o que eu faço? Você só tem uma opção, ou você só tem duas opções. As águas estão por aqui, ou eu retrocedo para as margens, porque eu ainda consigo fazer isso, ou eu avanço mais um nível. Porque se eu decidir nesta manhã avançar, os rios de Deus me submergirão por completo e não terá mais volta para mim. Ei! Sheito que andaramanas. Aleluia. Não terá mais volta para mim. Põe a água aqui, irmão, no seu pescoço. E aí eu quero ver você se movimentar para onde você quiser. Se a água estiver parada, você vai tentar nadar, mas põe uma correntezazinha. O rio está vindo para cá. Não adianta querer ir para lá, irmão. Não vai. Sabe o que quer dizer? Sabe o que você quer dizer? Sabe o que Deus quer dizer? Perdeu. Perdeu. A glória dele é quem te move. Ele te leva para onde ele quer. Sabe o que isso quer dizer? Que ele não vai vir mais para os seus projetos. Seus projetos terão que se encaixar no projeto dele. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. E quando o Senhor então fala para Pedro, vá para águas mais profundas, ele vai. Então o Senhor fala para ele assim, agora nesse lugar se estabeleceu um ambiente de glória, porque quando eu estou no profundo com Deus, a glória permanente enche um ambiente. E é isso que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É esse ambiente que precisa ser criado, irmãos, em cada culto, em cada reunião, em cada momento. Não se trata apenas de uma boa palavra, não se trata apenas de um bom devocional, não se trata apenas de um lanche, não se trata de uma brincadeira, não se trata de uma comunhão. Todos os lugares que nos reunimos em nome dele, precisa ser estabelecido um ambiente de glória. Um lugar que a qualquer momento, irmão, se riscar um fósforo, buf, explode. Agora ele está num lugar que, diante da presença de Deus, em águas profundas, com o ambiente de glória foi feito, está pronto. Ei, e agora? Agora o Senhor diz assim, joga as águas aqui, joga as redes aqui. Ele já havia pescado ali toda uma noite, e sabia, eu pesco aqui há anos na minha vida, não tem peixe aqui. Há poucas horas eu saí desse lugar. Como diz o pastor Lucas, ali naquela região também eram águas claras, que você conseguia olhar e ver que não existiam peixes. Mas o Senhor fala, ô abençoado, joga essa rede aí. Aí você vai jogar, irmãos. Assim é Deus fazendo conosco. Ele é o Deus, irmãos, do imprevisível, daquilo que eu não consigo ver. Vai e joga. Quando ele jogou, realmente os peixes não estavam lá, mas o Senhor fez assim, olha, peixes dos oceanos, peixe dos mares, peixes dos lagos, venham agora para a rede. E de repente ele olhou,
E olhou para Jesus, e olhou para a rede, e olhou para Jesus e falou: eu sou digno de estar na tua presença. Chame as pessoas, chame as embarcações para que venham buscar os peixes. Porque no ambiente de glória, irmãos, a rede não vai atrás do peixe, o peixe vem e pula na rede. Sabe quem é a rede? A igreja. Sabe quem são os peixes? As almas. Crie um ambiente de glória no seu trabalho, crie um ambiente de glória na sua escola, crie um ambiente de glória na sua igreja, crie um ambiente de glória onde você está. E você não vai precisar jogar tarrafa, irmãos, de ponta a ponta, não. Apenas estabeleça a presença, e os peixes daquele lugar virão para aquele lugar. Porque esse tem sido chamado para nós. Esse tem sido chamado de Deus para nós. Nós temos sido chamados, irmãos, como homens proféticos, para definirmos o tempo que estamos vivendo, querido. Se você pegar, não precisa abrir não. Depois, lá em Atos capítulo 6, você vai ver a história de Estevão. E diz, a partir ali de Atos 5, 6, que Estevão, ele pregava, irmãos, com tanta intrepidez. Ele pregava com tanta intrepidez. Ou seja, ele se tornou uma sarça que arde e atrai os libertadores. E aonde ele estava pregando, ele pregava e ele falava. Depois você lê Atos 6, com tanta intrepidez, com tanta sabedoria, com tanto discernimento, com tanta paixão. A paixão em você, você o deseja, você o aguarda, você o espera. Você, irmão, se anulou para que ele viva. O seu trabalho não é para impressionar pessoas. O seu trabalho não é para impressionar um líder, não é para impressionar o seu pastor. O seu trabalho não é para impressionar a sua cidade, não é para competir com a igreja do lado. O seu trabalho é por paixão. Você o deseja e o desire. Você o deseja. E ele estava ali não preocupado com o resultado, não preocupado com quem era, quem não era, quem escutava, quem deixava de escutar. Simplesmente Estevão aprendeu a ir para uma praça, abrir ali as escrituras, o que ele tinha, e começar a falar do amor dele, da vida dele, da paixão dele, como ele se moveu, como ele morreu, como ele ressuscitou. E as pessoas vinham e vinham e vinham, vinham e vinham. E isso começou a atrapalhar o mover daquele lugar. Começou a alertar os governos daquele lugar. Olha, a religião naquele lugar, irmão, começou a ficar perturbada com aquilo. Porque ele estava pregando a Jesus. E o judaísmo não aceitava o Messias. Então subornaram as pessoas dizendo: olha, vamos dizer que ele está pregando algo contra Moisés, contra a nossa lei. Vamos dar um jeito de pegar e matar esse homem. E foram lá e pegaram ele e o levaram diante do sinédrio. E diante do sinédrio agora, diante, irmãos, do sinédrio, diante das autoridades, começam então a inquiri-lo. E ele continua dizendo, com tanto amor, com tanta paixão: irmão, não se distraia, tem muita gente andando aqui. Não olhe para quem está andando, olhe para mim. Olhe para mim. Com tanto amor, ele ministrava, irmãos, com tanta intrepidez. A Bíblia diz, se puder jogar aqui para mim, em Atos 6,15: todos que estavam no sinédrio viram o seu rosto brilhar como o rosto de um anjo. Não eram os seus amigos, não eram aqueles que estavam orando. Diz que todos no sinédrio que olhavam para Estevão. Então todos os que estavam assentados nos sinédrios, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como de um anjo. Isso é, irmãos, glória de Deus. Isso é se mover por unção, por paixão, sem interesse. Isso é vara descascada. Isso é transparência. Isso não é se preocupar para onde vai o peixe. Isso não é se preocupar com quem está onde está aqui, está ali, não. Isso é se preocupar com cumprir o seu chamado.
de ser um ativador, um libertador, um homem que arranca almas do inferno e enfia no reino, seja aonde quer que ele esteja, está no reino. E ele começou a falar para aquelas autoridades, e todos olhavam para ele e diziam: olha o rosto dele brilha como fogo, é um anjo que está aqui. Sabe o que diz a palavra, irmãos? No próximo capítulo, em Atos 7:58, joga aí para mim. Pegaram ele, arrancaram ele dali, jogaram ele numa praça, e todos começaram a pegar as suas pedras. O judaísmo ia matá-lo, irmãos. A religião tem feito isso há muito tempo, e nós não podemos deixar de dizer isso aqui, querido. Eu digo mesmo, irmão, eu falo mesmo. A religião quer engessar você, querido. A religião quer segurar você, a estrutura da sua mente, do seu chamado, do seu ofício, da sua identidade no Senhor. Agora ele seria apedrejado, querido, por aqueles que ministravam o mesmo Deus, que criam em Yahvé, o mesmo Senhor. Só que olha lá o que diz: e lançando fora da cidade o apedrejaram, e as testemunhas dispuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Passa para mim. Apedrejavam, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Sabe o que diz aqui, querido? Nos versículos antes está dizendo que quando ele caiu no meio daquela praça, ele olhou para cima e viu os céus abertos. Homens que conseguem ver os céus abertos. E quando ele olhou, ele viu o Filho do Homem, o próprio Yeshua, o próprio Machia, o próprio Jesus, de pé à direita do Pai, estendendo a mão para ele, diz: Filho, homem profético, pai de uma geração, eu te recebo nos tabernáculos eternos. Ei, e ele agora estava feliz. E ele agora estava dizendo: tudo faz sentido. E ele agora estava dizendo: ei, meu pai, em breve, em alguns minutos, eu estarei contigo. Ei, valeu a pena o que eu fiz até agora. E enquanto ele falava isso, começaram a arremeter contra ele pedras, e pedras rachavam a sua cabeça. E ele ainda conseguiu dizer: olha, aprendi algo contigo, meu Senhor, não lhe impute esse pecado, perdoa-os, não sabem o que fazem. Isso é discipulado, isso é paternidade. Receber uma essência tão genuína, irmãos, que era capaz de, na sua morte, pedir o perdão dos seus algozes. Mas por que tudo isso está acontecendo? E é isso que eu preciso entender com você nessa manhã. Por que tudo isso está acontecendo? Por que Deus permite isso? Porque pegaram as suas vestes ensanguentadas, tiraram as suas vestes e lançaram aos pés de um menino chamado Saulo, e liberou aquelas vestes. E Saulo pegou aquelas vestes, e ali começa a conversão ao Senhor Jesus, do maior homem do Novo Testamento após o Cristo. Porque Saulo, irmãos, olhou para Estevão, e Saulo olhava para Estevão e vinha aquele sangue descendo, e via o sorriso dele olhando para o céu. E enquanto ele sorria, ele abençoava os que o apedrejavam, ele abençoava os que estavam maldizendo. E Saulo começou a se compungir, dizendo: o que é isso? Que tipo de homem é esse? No sinédrio eu estava lá, e sua face brilhava como o sol da justiça. Eu sei que nas Escrituras a face de Moisés um dia brilhou assim.
E isso queria dizer que ele tinha estado 40 dias com o próprio Deus. Não, você não entendeu. A Escritura diz que Moisés tinha a face que brilhava assim. E era porque Moisés havia estado 40 dias no monte, cara a cara, face a face com o próprio Deus. Ei, eu estou diante de um homem chamado Estevão, que a sua face brilha como o sol da justiça, é como a face de um anjo. Só tem uma explicação. Saulo está dizendo: esse homem esteve com Deus, esse homem viu o Senhor, esse homem esteve com Deus. E no coração de Saulo algo começou a tomá-lo. E ele dizia: será o que eu estou fazendo está tudo errado? Será que esse que eu persigo, será que esses que eu tomo, que destruo as suas igrejas, que amarro na minha cavalgadura e arrasto pelas estradas de Damasco, será que esses homens estão realmente vendo a Deus? Começou uma crise. Quando ele viu a face de Estevão, começou uma crise, uma revolução em alguém que precisava sair de um lugar e passar para o outro. Um filho, um libertador precisava vir. Seu nome era Paulo. E quando aquele homem sai então de dentro do sinédrio, é jogado aquele homem então em praça. E Saulo está lá enxergando e olhando e vendo aquilo. E quando começam a remeter as pedras, quando o céu se abre, quando aquele homem sorri para Deus, estende a mão dele, e quando aquele homem em voz alta diz: Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Saulo falou: esse homem está com Deus, e eu estou perseguindo o próprio Deus. Aí, para terminar, mataram aquele homem. Tira esse homem, pega as vestes ensanguentadas deles e chegaram e falaram: Saulo, isso é seu. E quando Saulo pegou aquelas vestes, ele chorou e diz: estou entendendo. Estou entendendo. Sabe por que te tacam tanta pedra? Porque as suas vestes de sangue vão abrir caminhos para os libertadores de um tempo. Porque o seu comportamento em renúncia, o seu comportamento que não responde, o seu comportamento que não ataca, o seu comportamento que dá a outra face, a sua vida, a sua renúncia, suas vestes de sangue abrirão caminho para os Saulos se tornarem Paulo, para a geração de libertadores se posicionar no seu propósito. Sabe o que eu vim aqui dizer para você nessa manhã? É você que decide. Diante das pedradas, é você que decide. Ou você olha para as pedradas, olha para o horizontal, para o natural, você recebe as pedradas, se machuca com elas e repõe as pedradas. Ou você olha para os céus e olha para os céus abertos e consegue ver o Filho do Homem. É você que decide no momento de pedradas, se você olha para os céus abertos ou se você olha para aqueles que te apedrejam. Por quê? Porque todo nível de afronta, porque todas as pedradas te dão oportunidade de crescer em autoridade espiritual. A forma como eu respondo às ofensas, as pedradas que vêm à minha vida, me levam a lugares maiores no mundo do Espírito. A forma como eu lido, a forma como eu consigo me posicionar diante das afrontas, das pedradas que vêm contra a minha vida, me posicionam em um novo lugar no Espírito. Então, diante de pedradas, de afrontas, de pedras que estão vindo para destruir você, ou você olha para as pedradas, ou você olha para os céus. Se você olhar para os céus, eles estarão abertos, e o Filho do Homem dizendo: eu estou aqui. E tudo isso faz parte do processo. Na sua morte outros viverão. Suas vestes de sangue, o seu comportamento estará diante de uma geração de jovens e adolescentes. A sua vida vai marcar uma geração. Eu quero dizer para você, querido,
Os jovens dessa geração não vão viver, irmãos, somente por heróis do passado. Eles vão viver por heróis do presente. Por homens levantados por Deus para marcarem um tempo. Eu não quero passar dessa terra, irmãos, e falar, o pastor Douglas teve uma igreja assim, uma igreja de tantos membros, uma igreja de 2.000 membros, uma igreja não sei o que. Eu não quero saber de membros, irmãos, eu quero saber de filhos. E filhos nem sempre estão debaixo do meu teto. Os filhos são discipulados, treinados, ativados, e eles vão para fazer o que Deus os enviou para ir. Os filhos vão a outras cidades, a outras denominações, a outras nações, a outros lugares, mas são os filhos que Deus deu para você, que Deus deu para mim. Eu não quero deixar uma apostila para que as pessoas leem e dizem, olha, o Douglas, o fulano, o ciclano criou uma estratégia. Não, irmãos, depois você lê Jeremias 34, que vai falar dos recabitas. Ai, como isso me impacta. Os recabitas eram os descendentes de Recabe. E Recabe, irmãos, era um homem que ele não era, os recabitas, eles não eram judeus, não eram hebreus, mas eram homens que se ajuntaram na movimentação de Israel pelo deserto. Esses homens se ajuntaram no meio do povo e começaram a crer no Deus de Israel. Só que os recabitas eram filhos de um pai chamado Recabe. E Recabe chamou seus filhos e disse, filhos, a partir de agora, vivamos assim. Não nos contaminemos com bebidas fortes. Não sejamos dados ao vinho. Filhos, vamos ser assim. Nosso casamento deve ser assim. Nossos filhos devem ser assim. Filhos, vamos fugir da ganância e da avareza. Os filhos de Israel, que nos apresentaram Yahvé, o grande Deus, eles falam de Yahvé, o grande Deus, mas muitas vezes eles se contaminam com as coisas da terra. E Recabe falou, não nos contaminemos com as coisas da terra. A partir de agora vamos fazer um pacto, filhos. Todos nós e as nossas gerações, nós vamos habitar em tendas. Recabitas eram os que habitavam em tendas. Nós não vamos ter casas luxuosas, não vamos ter casas grandes. Sabe por quê? Porque no nosso meio ninguém terá necessidade. Nós seremos uma comunidade onde Yahvé, o Senhor, nos governará. E os filhos olharam um para o outro e disseram, nós estamos juntos. Jeremias 35, passou 100 anos. Passaram 100 anos. Passaram 100 anos. E Deus, fala assim, Jeremias, vem cá. Jeremias, Deus fala, Jeremias, meu profeta, eu estou envergonhado. E Jeremias, por que, Senhor? Olhem os recabitas, os filhos de Recabe. Vocês, Israel, os hebreus são o meu povo. Vocês são os meus filhos. E vocês não conseguem seguir a minha voz por mais de 3, 4, 5, 10 anos consecutivos. Toda a minha lei vocês quebram. Toda a minha lei vocês quebram. Toda a minha lei vocês transgridem. Tudo que eu oriento vocês falham. Mas não sou eu, Deus, Recabe, um pai geracional. Ele deu orientações para a sua geração, os recabitas. E há 100 anos, nunca nenhum da geração de Recabe quebrou o pacto. Você consegue entender o que é isso? Deus falou, eles são o modelo, eles são o exemplo. Eles têm a palavra de um homem, que não é Deus, um homem. E eles tomaram aquilo e passaram aos seus filhos e aos seus netos, e de geração em geração, e mais de 100 anos, nunca um recabita montou uma casa. Nunca um recabita tomou bebida forte. Nunca um recabita desmontou a sua família. Eles são um exemplo. Ei, Jeremias, chama esse povo e convida eles aqui. Faça o teste, Jeremias. E Jeremias falou, pois não, Senhor, traga esses homens aqui e dê um grande banquete para eles. Coloque carne, coloque pernil, coloque o cordeiro, coloque aqui tudo. Pernil não, né, irmão? Cordeiro. Pernil é porco. Judeu não come. Pegue, ponha o cordeiro, ponha muita carne e dê para eles bebidas, vinhos.
não fale nada. E chame toda a congregação de Israel diante os anciãos para que vejam o que vai acontecer. Está lá os príncipes de Israel, as congregações, os anciãos, os príncipes de tribo, os cabeças de tribo, diante da festa. E aí vem os príncipes dos recabitas. E eles se assentam naquela mesa e eles começam a comer devagar, moderadamente. E então é servido para eles o vinho. E ele diz: não tomamos vinho. Há 100 anos, o nosso pai diz para que não tomássemos vinho. Isso foi passado aos nossos filhos, aos nossos netos, às nossas gerações. Nós somos fiéis àquilo que recebemos. Uau! Jeremias, irmãos, não tinha nem onde botar o rosto. Falou: meu Deus, que é isso, Senhor? Que é isso, Deus? E o Senhor se manifestou agora e falou pela boca de Jeremias, o profeta: olhem, Israel, esse é o modelo. Eu passo agora a abençoar os recabitas, porque a minha glória estará sobre eles. Pela aliança que eles têm a um homem, pela devoção que eles têm, o cuidado e o zelo pelas minhas coisas, a minha glória habitará sobre eles. Mas vós, Israel, cobrarei de vós, príncipes do meu povo, porque não ouvem a minha palavra. É tempo de nós separarmos, irmãos, crianças de adultos. É tempo de separarmos homens de propósito, homens proféticos, sabe, homens idealistas e homens oportunistas. É tempo de separarmos. Escreve isso aí para depois você postar lá. É tempo de separarmos. Bem forte assim para o povo ficar doido. É tempo de separarmos idealistas e oportunistas. E quando a gente diz assim, olha, oportunista, parece que vem uma coisa meio ruim para nós, né? Parece que é um xingamento. Ah, fulano de tal é um oportunista. Não, irmãos, oportunista é quem espera uma oportunidade e não tem problema nenhum nisso. Às vezes a oportunidade pode ser boa. Então, um bom oportunista é alguém que espera uma boa oportunidade, sabe agir dentro de uma boa oportunidade. Isso não tem problema nenhum, mas é tempo de separarmos oportunistas e idealistas. Por quê, irmãos? Porque quando o povo saiu da Babilônia, deixa eu te falar uma coisa, querida, O Egito representa um mundo, e tudo na Bíblia tem tipificações. O Egito representa um mundo. E quando as pessoas estão no Egito, o que o Egito tinha? O Egito tinha muito trabalho, muito cansaço, escravidão, comida ruim para chuchu. Não, comida ruim para alho, não é para chuchu. Porque eles comiam lá alho, cebola. Eles comiam alhos e cebola e bebiam águas barrentas do Nilo. E trabalhavam como escravos. Aquilo é o Egito, um lugar de escravidão, um lugar de comida ruim. O Egito para nós fala do mundo, e a gente não, as pessoas que estão no Egito, elas estão sob julgo de Satanás. Faraó fala da figura de Satanás que aprisiona no Egito. Aí o que acontece? Um libertador tem que vir. Moisés é um tipo de Cristo que vai chegar lá para tirar as pessoas do Egito, para libertar do Egito e trazer a uma terra que mana leite e mel. Só que eu quero dizer para você, irmãos, quem sai do Egito não entra na terra prometida automaticamente. Quem sai do Egito vai para o deserto. Às vezes nós temos na igreja uma grande multidão que saiu do Egito, mas não entrou na terra. A terra prometida, irmãos, fala de um lugar de promessa, fala do estabelecer do reino do Messias. Sabia disto? A terra prometida fala do reino de Yeshua, o Mashiach de Deus. A terra prometida fala de um lugar onde os filhos começam a se organizar, onde o reino começa a ter proporções,
aonde pela primeira vez, como vimos domingo passado, Davi, como um rei, consegue pegar todas as 12 tribos e unificar em uma única tribo. Por isso que Jesus Cristo é o filho de Davi, porque ele é o rei que vai pegar todas as tribos da igreja e formar uma única noiva. Mas a terra prometida fala de um lugar do estabelecer de reino. Só que nós estamos no Egito, irmãos. O Egito é um lugar de treinamento. O deserto é um lugar de treinamento. Obrigado. O deserto é um lugar de treinamento. O deserto é um lugar, irmãos, onde nós vamos até o último fio. E eu não sei se somos a igreja que está na terra prometida, irmãos. Eu penso que somos a igreja que estamos no deserto. Porque fomos tirados do mundo. Estamos sendo treinados e levados até o último fio. Provados em tudo. Escuta. A Babilônia fala, sabe de quê? Também de um lugar de religião, de religiosidade. A Babilônia fala de um lugar onde os filhos perdem a identidade. Onde os filhos do reino, quando entram ali, como entrou, né, Daniel, Misael, Azarias, seus amigos, eles se mantiveram idôneos. Eles não se contaminavam com o vinho da Babilônia e com os manjares do rei. Você já percebeu que a comida do Egito é ruim, mas a comida da Babilônia é boa. Ei, muito importante, irmãos, esse ponto. A comida da Babilônia é boa, é manjares, é vinho da mesa do rei e os manjares da Babilônia. Sabe por quê, irmãos? Porque a Babilônia fala de um lugar de religiosidade. Fala de um lugar que quando você entra, você sendo um filho de propósito, se você entra dentro da Babilônia, irmãos, eles pegaram Daniel e mudaram o seu corte de cabelo, mudaram a sua roupa, mudaram até o seu nome. Mudar o nome fala de mudar a identidade. Anular a identidade dos filhos. Isso é o que a Babilônia faz. Só que pensa aqui comigo uma coisa. Lá no mundo, irmãos, no Egito, quem te tira de lá é Deus. Porque fala de libertação, fala de um mover, é a Páscoa, né? O Pêssar, a passagem. Fala de libertação. Quem te tira do Egito, quem te tira do mundo é Deus. Deus foi lá com suas próprias mãos e açoitou a Faraó. Até que Faraó falou, podem ir. E todo o povo saiu debaixo de mão forte ali. Deus pegou eles e levou eles. Faraó ainda veio atrás, tentando segurar. É isso que Satanás faz, tentando segurar o povo. E o Senhor segurou ali Faraó, abriu o mar, deixou o povo passar, feriu o Faraó e o seu exército. Agora, irmãos, do Egito, Deus te tira. Da Babilônia é você que tem que sair dela. A Bíblia diz, sai dela, povo meu. Da Babilônia, Deus levantou, irmãos, homens como Ciro, apenas para que desse um decreto e dissesse, podem ir, estão livres. Mas ninguém foi obrigado a sair. Pega isso, irmão. Ninguém foi obrigado a sair. Na Babilônia, o Senhor falou, sai dela, povo meu. Ciro liberou um decreto liberando os judeus para que pudessem voltar para Jerusalém. Ciro patrocinou. Eu vou dar cartas para que vocês possam cortar madeira, levem ouro, reconstruam a cidade e voltem para Jerusalém. Aí nós entramos nos livros de Esdras, nos livros de Neemias, no livro de Zacarias e Ageu.
Mas eles tinham que sair, irmãos. Sabe o que acontece? Muitos não quiseram sair, eles permaneceram na Babilônia. Por quê? Porque já tinham ali os seus próprios negócios. O vinho da Babilônia falou mais alto. As iguarias, os manjares do rei da Babilônia falaram mais alto. E eles ficaram ali na Babilônia. Sabe o cálice que aqueles homens tomavam vinho, irmãos? Eram os cálices tirados do templo do Senhor, que os sacerdotes ofereciam os sacrifícios ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. Você é um cálice do Deus Altíssimo. Não pode passar vinho da Babilônia em você. Você é um cálice sagrado, um instrumento na mão de Deus. Não pode passar a contaminação da Babilônia em você. Agora ali muitos ficaram, e os que saíram. Por que o Senhor está dizendo tudo isso, pastor? E os que saíram foram duas classes. Foram duas classes que saíram: os idealistas e os oportunistas. Os idealistas saíram: nós levantaremos os muros, nós levantaremos o templo, nós traremos a glória de Deus de volta para nós. Nós temos os nossos filhos, somos uma nação, servimos ao único Deus, o Deus verdadeiro. Nós começaremos do zero, levantaremos as muralhas, levantaremos o templo. Nós retornaremos ao sacerdócio, celebraremos a Páscoa, faremos o fundamento do templo e adoraremos ao Senhor, o grande Yahvé, como o único Deus de todas as nações. Aleluia! Glória a Deus! Ah, Jesus! Isso é os idealistas, aqueles que tinham um ideal. Só que no meio dos idealistas também saíram oportunistas. Quem eram esses? Homens que esperavam uma oportunidade, dizendo: peraí, lá é uma terra nova. Peraí, Ciro deu carta para nós, então não tem problema de contra-ataque. Peraí, está vindo madeira de graça, vamos fazer. Saíram também os oportunistas, aqueles que pensaram: lá em Jerusalém nós teremos uma vida melhor do que estamos tendo aqui. Vamos embora no meio desse povo. Ei, eu estou falando de igreja para você, sacerdote. Estou falando de igreja para você. E saíram esse povo junto. E quando chegaram ali, irmãos, as duas classes estavam em um único povo. São duas classes dentro de um único povo. E usam a mesma ferramenta. Todos eles usavam uma mesma ferramenta, que era a Escritura. Todos eles usavam a mesma ferramenta. Todos eles serviam ao mesmo Deus, o grande Yahvé. Os que saíram, os oportunistas, irmãos, eles criam, acreditavam e serviam a Deus. Só que o problema, irmãos, todos tinham a mesma ferramenta. Assim como nós temos hoje, todos temos a mesma ferramenta. Só que qual que é o problema? É a forma como você utiliza a sua ferramenta. É a forma como você utiliza esse livro sagrado que está na sua mão. A forma é como você utiliza essa arma de fogo, calibre 66, que está na sua mão. Os idealistas pegavam a Escritura e entendiam como nós nos movimentaremos para nos encaixar dentro dela. Como nós viveremos para cumprir essa palavra. Como nós faremos para nos envolver com aquilo que Deus falou, para ouvir a Deus, entrar no que Ele está fazendo. Isso são os idealistas. Mas os oportunistas pegavam a mesma palavra, a mesma Escritura, os mesmos versículos, os mesmos dizeres, os rolos, a Torá, e pensavam assim: como tudo que Deus falou pode encaixar naquilo que nós estamos fazendo? Como a fé que temos em Yahvé pode abençoar o que nós vamos fazer agora? Como a fé que temos em Deus pode ser utilizada para fazer o nosso projeto, o nosso sonho se tornar realidade? Ei, é com você que Deus está falando.
Essa é uma manhã profética, irmão. E eu falei para você que dava tempo de ir embora. Você é um idealista ou um oportunista? Duas igrejas dentro de uma, no mesmo lugar geográfico, debaixo de um mesmo sacerdócio e um mesmo Deus, com as mesmas armas, mas que manejam essas armas de forma diferente. Uns entendem, eu tenho que me adequar a essa palavra, porque foi dado a mim viver dentro dela. E uns entendem, nós precisamos trazer essa palavra para que elas sustentem aquilo que nós estamos fazendo fora dela. Nós precisamos trazer essa palavra para que se encaixe em tudo que eu projetei, para que se encaixe em tudo que eu sonhei. E a minha fé então dará base para eu romper naquilo que eu sonhei, naquilo que eu idealizei, naquilo que eu pensei. Os sonhos de Deus não cabem dentro do céu. Nós somos, irmãos, induzidos como igreja muitas vezes a sonhar, a profetizar, a proclamar, mas não a sonhar os sonhos de Deus, a sonhar os nossos sonhos. Aquilo que eu pensei, que eu idealizei, que eu quis conquistar, e agora eu uso da fé para fazer com tudo aquilo que eu sonhei se torne real. Por isso que trabalhando aí você pensou assim, pois é, pastor, aí eles estavam trabalhando juntos? Sim. Comendo junto? Sim. Dormindo todo mundo junto na mesma região? Sim. Os filhos brincavam junto? Você vê os filhos na igreja? Sim. Eles almoçavam junto depois da reunião do café que tinha lá? Eles almoçavam juntos? Sim. Eles reuniam uma vez no sábado? Eles reuniam nas suas reuniões? Sim. Estavam todos juntos? Sim. Mas espera aí, são duas igrejas dentro de uma. E parece que não tem diferença nenhuma entre elas. Não tinha diferença nenhuma, até Deus levantar os profetas. Porque Deus vai levantar 2 profetas. Ageu profetiza aos oportunistas, e Zacarias profetiza aos idealistas. Ageu se levanta e diz assim: vós, oportunistas que chegaram aqui, primeiramente construíram as muralhas para que estivessem seguros dentro dela. Sabe que isso fala, irmãos, de um tempo que começamos a viver com Deus e que a gente precisava realmente de começar certo. A gente precisava de começar certo, porque eu precisava consertar o meu casamento, eu precisava consertar a forma de tratar meus filhos, eu precisava consertar a forma de ser fiel a Deus, eu precisava consertar a forma de como tratar com a minha esposa, de como tratar com a minha casa. Eu precisava consertar a forma de como lidar com os meus funcionários. Eu precisava de consertar a forma de como lidar com a minha família. Eu precisava ser um homem de Deus. Por isso eu comecei certo. Eu criei um ambiente de proteção ao meu redor. Isso fala das muralhas. Isso fala de Neemias, que construiu em 52 dias uma muralha. Na construção da muralha trabalharam os idealistas e trabalharam os oportunistas. Por quê? Porque a muralha servia para os dois. Muralha fala de proteção. Eles chegaram na terra e levantaram proteção. Nenhum povo subsiste sem muralhas. A Bíblia fala que o Espírito Santo é uma muralha de Deus, colocada em redor daqueles que o temem. É um muro de fogo. Ninguém subsiste sem muralhas. Não tem nenhum povo naquele tempo que subsistia sem muralhas. Então eles fizeram as muralhas, idealistas e oportunistas, trabalhando junto. Seus filhos brincavam junto, o seu culto, a sua celebração era junto, a sua ferramenta era a mesma ferramenta, os rolos, a Torá, a Escritura. Só que chegou um momento que depois de protegido, irmãos, os idealistas continuaram. Nós temos que continuar, os muros estão prontos. Só que o templo está em ruínas. O templo, a casa do Senhor está em ruínas. Agora os idealistas começam a trabalhar suas casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor permanece em ruínas.
E os idealistas estão lá, meu Deus, levanta um profeta, meu Deus, faz alguma coisa, meu Deus, a igreja se perdeu, a igreja se desviou, meu Deus, Israel não ouve mais a tua voz, meu Deus, esse povo que desceu da Babilônia, não entendeu nada, nós fizemos os muros para que nos protegessem, mas a tua casa está em ruína. Homens choravam, irmãos, porque eram idealistas. O sonho deles não era ter uma nova terra, não era ter, irmãos, um novo reino, não era ter um novo recurso. O sonho deles era ter novo sacerdócio, era ter a arca da aliança de volta, era ter o culto do Senhor restaurado, era ver o nome de Yeshua, o nome de grande Yahvé, rei sobre todas as nações. Este é o sonho da igreja idealista, a igreja que tem um ideal de vida. E eles pediam, Pai nos ajuda, Pai nos ajuda. Por quê, irmãos? Porque agora os idealistas não podiam trabalhar sozinhos, eles precisavam de todo o povo reunido. Só que os oportunistas, que vieram por causa de uma oportunidade e em nome da fé. Eu não estou falando de gente, irmãos, endemoniado. Eu não estou falando de gente, querido, que está dado ao pecado. Eu estou falando de igreja fora do foco, só isso. Agora, os oportunistas, com as muralhas prontas, disseram, nós estamos protegidos aqui, mas agora nós precisamos construir o templo, nós precisamos reconstruir o templo. E eles começaram agora a investir na sua lavoura, nos seus animais e nas suas casas. E isso passou, sabe quantos anos, irmãos? 1, 2, 3, 4, 10, 14 anos aproximadamente. E os idealistas choravam. Nós somos um povo sem igreja, nós somos um povo sem culto a Deus, nós somos um povo que não estabelece nada, e somos a igreja. Seja bem-vindo à igreja, seja bem-vindo à igreja, que muitas vezes somos um povo que não estabelece nada, porque não entendemos a nossa missão, o nosso ofício, o nosso chamado. E os idealistas choravam, passaram-se 10 anos, e nós somos a igreja, o Israel de Deus, nós somos os hebreus, o povo de Deus, sem um lugar da sua habitação. E pelo clamor de uma igreja idealista, Deus levanta os profetas. E Ageu vem e diz, está cerrado sobre vós a chuva, está cerrado sobre vós o fruto dos seus animais. E agora, irmão, entra todo mundo, os idealistas e os oportunistas. Entra todo mundo agora. Por quê, irmãos? Porque todo idealista, a sua oração, a sua intercessão vai levar o Senhor a se mover, mas você vai entrar junto com os oportunistas, como igreja, no processo de redenção de um povo. Aí levanta o profeta Ageu e diz assim, tudo que vocês recolhem para colocar num saco furado. E o mês que vocês acham que vai dar, porque recolheram mais, quando vocês vão ver, não tem nada no fundo do saco, porque o saco é furado. E quando vocês conseguem tirar do saco furado e ajuntar fora do saco, e põe um montinho em cima da mesa, eu vou lá e com um assopro, eu, o Senhor, o dissipei. E a igreja está, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E a igreja está, faz campanha de cá, 7 voltas, 7 nós, 7 isso, sal grosso, fitinha. Põe coisa dentro do sapato, põe em cima da geladeira. E roda daqui, roda de lá. E vai para isso, e vai, sai demônio, sai demônio, sai demônio. O Senhor está dizendo, sou eu, filho, é o pai, não é demônio. É papai, não é demônio. Sabe por quê, irmãos? Porque uma igreja idealista intercedeu. E o Senhor falou, eu cerro sobre vós as chuvas. Não chove mais aqui, sobre toda aquela terra. Eu cerro sobre vós o ventre dos seus animais, nenhum animal produz mais. Eu cerro sobre vós as colheitas, eu seco as águas dos rios. Mais do que isso, eu vou mandar saraivada, diz o Senhor. E mandou peste, irmão, e mandou gafanhotos, e açoitou aquele povo, até que os
oportunistas disseram: o que é isso, Deus? E o Senhor falou: não é tempo de vocês saírem da Babilônia e virem para essa terra, para viverem de uma forma diferente, mas agora pensaram mais nas suas casas. Elas estão chiques, estão casas bonitas, são sobrados, tem do bom e do melhor. E a minha casa é ruínas. A minha casa é um templo queimado, do tempo lá de anos atrás. Voltem agora a estabelecer a minha casa, e eu vos abençoarei. Aí está lá, irmãos, está todo lá os idealistas dizendo: Deus, era preciso isso, Deus, obrigado. Mas Pai, o que é que nós vamos fazer? Aí Deus vai e levanta o profeta Zacarias para falar com os idealistas, dizendo: filho meus, eis que foi colocado o prumo, e a vossa edificação será perfeita. Não é, irmãos, como o prumo de Amós, o prumo de Zacarias. O prumo de Zacarias fala: foi colocado um prumo sobre a minha casa, e pela oração de vocês, povo idealista, eu coloquei o prumo, e a construção será perfeita, e a glória da minha casa será maior. E Deus começa a abençoar, irmãos. E Deus começa a falar com aquele grupo. Começa a falar para ele: olha, comecem a orar mais. E começa a dar direções para que eles orem e continuem a se mover como igreja. De forma, irmãos, que Esdras é um profeta que se levanta nesse tempo. Diz que o povo se reuniu agora, pela primeira vez, como se fossem não um único povo. Esdras 3, se não me engano, como se fossem um único homem. E Esdras profetiza agora: vejo o meu povo reunido como se fosse um único homem. Eita Deus! Como se fosse um único homem. Você está entendendo? No mesmo lugar, debaixo do mesmo teto, seus filhos brincam junto, ouvindo a mesma palavra, manejando a mesma arma, mas são dois pensamentos diferentes. Uma igreja que nasceu para cumprir o projeto de Deus, e uma igreja que está tentando colocar Deus e a fé para cumprir o seu projeto. E o Senhor está abalando tudo, levantando seus profetas, Ageu, Zacarias, fechando o tempo, colocando a nação brasileira num lugar de juízo, para dizer: acordem, povo meu, e se unem, se organizem como se fosse um único só homem, e eu sararei essa nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Você está entendendo isso? Você, irmãos, que está aqui, estou falando para sacerdotes. Você é um sacerdote de Deus ou um sacerdote dos homens? Você ministra para Deus ou ministra para os homens? A sua preocupação na sua igreja é manter o seu título, o seu salário, a sua fama, ou é fazer aquilo pelo qual Ele te chamou? Sabe o que eu digo aqui, irmãos? E que Deus me consuma nesse altar, se essa não for a verdade do meu coração, irmãos. Nossos filhos espirituais sabem disso. Irmãos, todos podem falar, todos podem ministrar, todos podem ir, todos podem visitar, todos são livres. E um dia alguém diz: e se o Senhor perder a sua igreja? Se eu perder a minha igreja, então não era a minha. Se eu perder a minha igreja, não era o rebanho que Deus tinha me dado. Então eles tinham que ir mesmo, para que Deus desse aquilo que Deus confiou nas minhas mãos. E se todo mundo foi embora? Eu falei: eu comecei essa igreja, irmãos, com 5, 6 pessoas. Eu começo de novo. Eu não estou morto. Eu começo tudo de novo. Se todo mundo foi embora, e se um líder traiu o Senhor, e se não sei o que, irmão, se acontecer, Deus permitiu, eu começo tudo de novo.
lá na minha casa, sentado no meu sofá, quando nós começamos, né, Hudson? Cadê o Brunão? Está cuidando da tia Meire, né? Nós começamos de novo. E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Nós começamos de novo. Não temos homens, irmãos. Não temos homens. Deus colocou algo no seu coração. Deus colocou algo na sua vida. Eu quero terminar com você, querido, dizendo, sabe o quê? Que não seja influenciado por pessoas, irmãos. Muitas vezes isso não dá nada certo, irmão. Eu falei para você que essa é a forma de você proteger os seus filhos e proteger a sua casa, fazendo aquilo que Deus está falando. Não preciso ver aqui não, depois você procura na Bíblia e acha. Vou até fechar isso aqui porque eu quero orar, irmão. Deixa eu falar para você uma coisa. Um dia, se eu não me engano, é Atos 28. Se não for, irmão, é lá em Atos. Você lê lá e você vai achar. Paulo estava caminhando. Ele estava navegando. Ele estava no naufrágio. O barco que ele estava naufragou e ele foi para a ilha de Malta. Escuta o que eu estou falando para você, irmão. E ali ele estava falando e ninguém ouvia a voz dele. E disse que o barco ia afundar e afundou mesmo. Ele diz, agora ninguém vai perecer, fiquem tranquilos. E todo mundo sobreviveu ao naufrágio. O barco afundou numa viagem. E eles foram parar numa ilha de Malta. Quando eles chegaram numa ilha, irmão, uma ilha escura, cheia de aborígena, cheia de índio, cheio de uns homens esquisitos lá, não sabia se era canibal, que tipo de índio era aqueles. E agora chega Paulo e toda a tripulação. Sabe o que acontece? Aqueles nativos estão olhando para ele ali, e eles param, e eu não sei se sabe o que eles estão pensando uns dos outros. Um povo estranho, saindo de dentro das águas. O barco afundou, eles vieram nadando da onde estavam, e ninguém pereceu. Quando chega lá na ilha de Malta, chega aquele povo tudo molhado, com frio, à noite. Eles fazem ali uma fogueira, e aqueles nativos estão olhando. E quando eles chegam perto da fogueira para se esquentar, vem uma víbora, uma cobra venenosa, uma serpente, pendura, fica grudado na mão de Paulo. E Paulo, grita com aquela dor, aquele bicho que picou a sua mão, mexe, balança, e joga ela no fogo. Quando cai ali, irmãos, no fogo, aqueles nativos estão tudo olhando, porque conhecem aquele tipo de cobra, conhecem aquela serpente, e estão dizendo, esse homem é um homem amaldiçoado, esse homem é o demônio, esse homem é o capeta, esse homem é amaldiçoado, porque ele conseguiu sobreviver de um navio, de um naufrágio, conseguiu sobreviver de um navio que afundou, ele não morreu, conseguiu chegar nadando, chega aqui e morre na beira da praia. Ele morre na beira da praia por uma serpente que pica ele. É um demônio. E Paulo está ali, Paulo começa a dar glória a Deus, recatai andaramanás, e está ali orando e buscando e fervilhando pelo Senhor, e eles estão tudo esperando, e vão ver, olha, nós sabemos como que essas cobras, quando picam os nossos da ilha, ele vai começar a ficar vermelho agora, ele vai começar a ficar cheio de urticária, seus olhos vão começar a envermelhar, ele vai convulsivar e vai morrer instantâneo. Esse pecado, esse tipo de picada tem morte instantânea. E agora Paulo está ali falando para o povo, eu falei para vocês que ninguém ia perecer, vocês têm que acreditar naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está movendo. E Paulo está ali pregando, e os nativos estão olhando, e passa 1 minuto, 2, 10, 20 minutos, meia hora, 1 hora, não acontece nada com Paulo. E os nativos dizem, ele é um Deus, ele é um Deus, ele é um Deus. O demônio virou Deus, irmãos, em alguns minutos. Ele é um Deus, porque a serpente picou ele, e ele não morreu. Quer dizer que ele está ungido pelos deuses, quer dizer que Deus é com ele, quer dizer que a unção do Senhor é com ele. Irmãos, esses nativos é o povo. Esses nativos é o povo, e Paulo representa o seu ministério, o meu ministério, o nosso ofício diante do Senhor. Para o povo, irmão, a gente passa de demônio para Deus em alguns minutos.
e de Deus para demônio também. Porque dependendo daquilo que você fala e daquilo que você faz, você é demônio. Dependendo daquilo que você faz, daquilo que você fala, você se tornou Deus no coração das pessoas. Porque para as pessoas, para os seus funcionários, para a sua família até de vez em quando, viu? Para a sua igreja que você conduz, você passa de demônio para Deus em alguns minutos. Basta você agradar. E dependendo do que você fala, você passou de Deus para demônio. Falou, nossa, o pastor hoje estava um demônio. Oh, homem capeta. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós tentamos agradar a Deus, quando nós agradamos a Deus, nós protegemos as pessoas. Mas quando nós queremos agradar as pessoas, nós quebramos a aliança com o Eterno. Você é um sacerdote de Deus, ou um sacerdote do povo. Não governe para o povo, irmãos, governe para Deus. Governe a sua família para Deus. Ainda que sua mulher chore, ainda que seus filhos chorem, diz assim, eu tenho uma direção de Deus, nós vamos fazer assim. Eles vão chorar agora, amanhã eles vão rir. Porque vão saber que você é um pai, um sacerdote posicionado no seu chamado e está fazendo o melhor para eles. Deixe seus filhos chorar por uma noite, deixe a esposa chorar por uma noite. Se você sabe o que Deus está falando, irmãos, faça isso. Tome decisões à frente da sua igreja, irmãos, direcionados por Deus, e diz, aqui nós vamos nesse lugar, porque assim Deus o mandou. Goste quem não goste, irmão. Se o dizimista for embora, diz para ele, vai com Deus, querido, Deus abençoe. Sabe por quê, irmãos? Porque é o tempo da gente discernir idealistas e oportunistas. Nós não estamos atrás de dizimistas, não estamos atrás, irmãos, de dinheiro. Nós não estamos atrás, querido, de encher a igreja para mostrar para os outros. Nós estamos atrás de cumprir o propósito, com muitos ou com poucos, de fazer pontualmente o que Deus mandou que seja feito. Com 22 mil ou com 300, nós vamos fazer o que Deus mandou que seja feito. Com 22 mil ou com 300, nós vamos fazer o que Deus mandou que seja feito. Sabe por quê, irmãos? Porque você pode passar de Deus para capeta em alguns minutos. Governe a sua família, governe a sua empresa, conduza a sua igreja, os seus filhos espirituais, não com a bondade, irmãos, aprenda isso, mas com a justiça. Aquilo que é bom para um pode se tornar ruim para o outro. Aquilo que é ruim para o outro é bom para um. Então você, quando governar, não governe pensando em bondade. Eu vou ser bom para o fulano, não seja bom para ninguém, seja justo. Se na justiça você for ruim para a pessoa que você ama, essa é a vontade de Deus. Se exercendo justiça, o que eu vou fazer nesse caso? Está na sua mão decidir como autoridade, seja justo. Mas se eu for justo como tem que ser feito, o meu paciente, o meu cliente, o meu amigo, o meu parente vai ser prejudicado. Seja justo. Prejudique a sua família em favor da justiça. O que o Senhor está falando, pastor? Estou te ensinando a conduzir com os olhos de Deus. Deus não é bom e Deus não é ruim, Deus é justo. E na justiça de Deus, Deus exercendo justiça sobre a minha vida, Ele já foi ruim para mim. Falei, pô, Deus me quebrou todinho agora. E o meu adversário sobressaiu. Por quê, irmão? Porque ele tinha razão. E Deus não é o Deus dos crentes. Deus não é Deus dos evangélicos. Deus é Deus de toda a terra. Ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Ele governa com justiça sobre todos os povos. Ele não é Deus de evangélicos, Ele é Deus de toda a terra. Então tenha a essência do seu Pai, justiça. Exerça autoridade em justiça. Seja isso aqui que é justo, e ponto final. Você vai ser bom para uns e ruim para outros, mas você vai estar alinhado com o coração de Deus. Deus vai estar ao seu lado, e a sua autoridade, o seu governo estará resguardado.
Moisés e Arão, irmãos, perderam de entrar na terra. Está lá no finalzinho, Números 20. Quando o Senhor falou para eles: fala a rocha. Fala a rocha, proclama a rocha. O que eles fizeram? Pensando no povo, eles feriram. Ouvindo a voz de uma multidão, eles feriram. Sabe por quê? Porque já haviam ferido antes e tinha dado certo. Então Deus agora diz fala, e o povo diz fere. E Deus diz fala, e o povo diz fere. E Deus diz fala, e o povo diz fere. Agora eu fico com um só, que é Deus, ou eu fico com 3 milhões, que é o povo? Eu ouço 3 milhões de pessoas, ou ouço uma única voz? E Deus diz fala, e o povo diz fere. Deus diz fala, e o povo diz fere. Esse povo são 3 milhões de pessoas. Então eu vou com a maioria, porque a voz do povo é a voz de Deus. Não, esse provérbio é do inferno. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Deus disse fala, e o povo disse fere. Ele pegou então, feriu, e quando ele feriu, não só ele, mas também o irmão Arão, vocês dois estão fora. E o povo que pediu para ferir, bebeu da água. Todo mundo bebeu, ou seja, deu certo. Ele bateu 2 vezes na rocha, a rocha foi ferida, saiu a água, e todo mundo bebeu. 3 milhões de pessoas beberam de uma rocha. Eu não tenho tempo para falar sobre a profecia dessa rocha aqui, mas todos beberam. Deu certo? Para o povo, sim. Agora a autoridade, o governo daquele que conduzia, foi quebrada como um graveto. Taf! Você está fora daquilo que eu estou fazendo. Sabe o pior? O povo continua e você fica de fora. Mas é o povo que pediu. Pois é, o povo pede. Mas o meu negócio não é com o povo, é com você, sacerdote. Meu negócio é com você, governo, cabeça. É contigo que eu falo, pai de família. Ah, meus filhos, minha mulher não interessa, é com você que eu trato. O que você fizer, todo pai tem condição de proteger o seu lar, de fechar e resguardar a sua esposa e os seus filhos. Eu tenho o poder de destruí-los, de enviá-los ao homossexualismo, às drogas, de perder a sua mulher na prostituição, no adultério. Sabe por quê? Porque não resguardou a sua casa. Para terminar, irmãos, falavam assim para Davi, o povo falava. Quando você vê lá em 2 Samuel, quando Davi vai assumir o governo sobre todo Israel, Davi ele foi ungido 3 vezes, a primeira vez no meio da sua família, a segunda vez em Hebrom, e reinou sobre Judá, a sua tribo, e a terceira vez ele reina sobre todo Israel. E quando ele foi reinar sobre todo Israel, o povo disse assim, olha, Davi, era você que mesmo no tempo de Saul nos conduzia em guerra. Era você que no tempo de Saul lutava nossas guerras, nossas lutas. E agora você vai ser rei sobre nós. E no tempo, irmãos, que Saul governava, Davi era um comandante de exército. E quanto mais o povo pedia sangue, ele dava sangue. E quanto mais o povo pedia guerra, Davi dava guerra. Porque Davi estava lutando as guerras do Senhor. Ele estava lutando em favor de Deus. Mas quanto mais o povo se alegrava com as guerras que ele vencia, mais ele ficava bonitão e mais ele achava bom. E guerreava, ele se tornou um grande matador e um dos maiores guerreiros de toda a humanidade. Homens escrevem falando de Davi, não só a Bíblia, irmãos. Homens relatam Davi como um dos maiores guerreiros que o mundo já viu, porque ele lutou muitas guerras e venceu muitos reinos. Escuta aqui, nós vamos orar aqui, olha para mim. Mas quando tudo isso acaba e ele caminha mais alguns processos com Deus, e ele se assenta no trono agora, ou seja, o cumprimento do seu propósito, do seu chamado, ele quer realizar o sonho da vida dele. Qual é o teu sonho, Davi? Construir um templo para o Senhor, construir a tua casa.
A minha vida inteira, todas as minhas guerras e as minhas lutas foram para juntar esse recurso. E ele tinha toneladas e toneladas em madeiras, em ouro, em peles, para construir o templo do Senhor. E ele diz: olha, Deus, eu vou conseguir, porque eu ainda tenho uma boa idade, e todos os recursos estão aqui, e o reino está unificado pela primeira vez. Todas as tribos se tornaram uma, e em meu redor há paz em todas as fronteiras, e agora eu vou construir o templo. E o Senhor falou assim: Davi, não, suas mãos são sujas de sangue, você não pode edificar para mim. Passe ao seu filho a função de edificar o templo. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo, irmãos, que no mundo te torna ovacionado, que aquilo que no mundo natural, diante das pessoas, te torna louvado, no mundo do Espírito pode te tornar rejeitado. Aquilo que diante das pessoas te faz grande, aquilo que diante de pessoas te habilita, no reino do Espírito te desabilita. Sabe como eu termino essa manhã? Pare de pregar o que você não acredita mais. Pare de fazer aquilo que não está no seu coração. Você veio aqui nessa manhã para ouvir isso. Pare de viver um sacerdócio mentiroso que você não crê mais. Pare de fazer o que você não foi chamado para fazer, de ser alguém que você não é. Pare de falar nos seus púlpitos a mentira que você tem pregado, porque você sabe que a tua consciência não te deixa dormir, porque não foi para isso que você nasceu. Deus está te chamando de volta à sua identidade, ao seu ofício, ao seu chamado. Deus está te chamando de volta nessa manhã. Deus está te dizendo: eu te fiz chegar aqui hoje para entender. Eu sou contigo, eu te comissionei, eu te levantei e dentro de ti coloquei uma essência. Não ouça 3 milhões, ouça somente a mim. Pare de ferir a rocha e ouça a minha voz.